Boa tarde. No dia de hoje, nós temos a grata satisfação de termos um debate de grande relevância da educação profissional e tecnológica, pela Secretaria da Educação. Com muito orgulho, estamos recebendo 3 grandes expoentes da educação brasileira, pesquisadores, professores e, ao mesmo tempo, militantes da educação pública nacional, em particular, com grande dedicação em relação à educação profissional e tecnológica, por toda a vida acadêmica dos mesmos. Com grande satisfação que a Secretaria da Educação promoveu e organizou esse debate, convidando os ilustres professores Gaudêncio Frigoto, Maria Ciavata e Marise Ramos. Para esse debate, toda a metodologia organizada, ela se dá na reflexão a respeito do ensino médio, mas, ao mesmo tempo, temas que são tão caros para a educação profissional e tecnológica. Há muitos anos atrás, os professores estiveram no estado da Bahia participando de processos de debate, de formação e, ao mesmo tempo, da construção de políticas públicas a respeito da educação profissional. O corolário disso também saiu na publicação de um livro a respeito do ensino médio. E dado todo o contexto de desmonte da educação pública, acima de tudo, com a publicação da nova legislação do ensino médio e tantas outras ações em outros níveis de ensino na atualidade, nada se torna mais atual do que refletirmos, então, a educação profissional e tecnológica, na perspectiva do ensino médio, nas questões que elas são cruciais no processo de integração da educação profissional à educação básica e a todos os níveis de escolaridade, que é na perspectiva das categorias da ciência, do trabalho e da cultura. Então, para essa tarde, nós temos muitas instituições que estão participando, como ouvintes desse debate. Com grande honra, que estendemos essa reflexão à rede estadual de ensino, não somente à rede de educação profissional e tecnológica do estado da Bahia, mas a todos os professores, pesquisadores, estudantes, de demais instituições que estão aqui representadas. Neste momento, eu já tenho registro da participação dos profissionais do nosso Instituto Anísio Teixeira, que é a nossa casa de formação aqui da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, os servidores, professores, pesquisadores, técnicos, ou seja, o grande quadro de servidores da Secretaria da Educação, aqui do Estado, também da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, que se faz presente, do Instituto Federal da Bahia, do Instituto Federal Baiano, do Instituto Federal do Paraná, da Universidade do Recôncavo Baiano, da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Estadual da Bahia e outras instituições que estão participando do debate. A metodologia dessa tarde, ela contempla 3 momentos distintos e muito ricos, que teremos a alegria e, ao mesmo tempo, esse momento de partilha dos nossos pesquisadores. Ela se refere a um primeiro momento, em que teremos a reflexão da busca da articulação entre trabalho, ciência e cultura, com a professora Maria Ciavata. Teremos uma outra reflexão com a professora Marise Ramos sobre o currículo integrado da educação profissional e a pesquisa como princípio educativo, e teremos também a reflexão do professor Gaudêncio Frigoto, que também fará, o debate sobre o mesmo tema da relação entre ciência, trabalho e cultura. Para isso, eu gostaria somente, brevemente, são autores muito conhecidos e carinhosamente por todos nós. Nós temos o professor Gaudêncio Frigoto,
que é um doutor em educação, né, um professor e pesquisador imensamente renomado, assim como a professora Marise, né, e a professora Maria, né? Então, é um currículo muito extenso, pesquisador do CNPq, professor titular aposentado da Universidade Federal Fluminense, atual professor da UERJ, autor, né, de muitos livros, né, e artigos, e orientador, né, é um currículo riquíssimo, né, e da mesma forma, a professora Maria Chavata, né, que ela é doutora em educação pela PUC do Rio de Janeiro, é professora titular da Universidade Federal, né, Fluminense, e da mesma forma que o professor Gaudêncio, né, possui um rico currículo, né, enquanto pesquisadora, autora, né, e participando de muitas representações, conselhos, grupos, né, de pesquisa, né, e durante toda a sua carreira acadêmica. E a professora Marise Ramos não seria de modo diferente, também doutora em educação pela Universidade Federal, né, Fluminense, é também a professora e pesquisadora também do CNPq, bolsista CNPq, né? Ela é professora e pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, e também, né, professora e pesquisadora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e também, né, autora de muitos materiais, muitos escritos, né, líder de pesquisa, e ambos, né, muito requisitados em nível nacional e internacional no debate, acima de tudo, a educação profissional. Então, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia saúda os pesquisadores, né, agradece de antemão, sabe, o carinhoso aceite, né, para esse encontro, esse colóquio, né, esse diálogo, sabe, com a rede, sabe, estadual e demais instituições. Gostaria de antemão agradecer muito a professora Rose, né, que foi a grande articuladora, sabe, mentora, sabe, desse debate, né, muito enriquecedor para a nossa rede. Então, a nossa gratidão a toda a nossa servidora pela articulação e a organização desse evento. Então, eu convidaria nesse momento, né, cada um dos pesquisadores, professores, né, vai ter aí de 20 a 30 minutos para expor um pouquinho a sua fala. Teremos 3 momentos, dada a questão, sabe, do quantitativo do público e também do tempo, nós não teremos perguntas, né, em aberto, mas somente os colóquios, as apresentações aqui feitas, tá bom? Bom, então eu gostaria de convidar, né, a professora Maria Chavata, né, para que ela pudesse apresentar suas reflexões a respeito do tema, a busca de articulação entre trabalho, ciência e cultura, né, e gostaria, em nome da Rede Estadual de Ensino, de todos os nossos convidados que estão participando, sabe, desse evento, de cumprimentá-la, né, e dizer que para nós é uma grande honra, sabe, dispor do seu tempo, das suas reflexões, né, para que venha enriquecer esse debate nessa tarde. Seja muito bem-vinda, professora Maria Chavata. Acho que seu microfone está fechado. Uma boa tarde a todos, particularmente à Secretaria de Estado de Educação da Bahia, ao professor e que está nos recebendo, particularmente, Stephen, a professora Rose, que nos convidou, e eu inicio a minha reflexão sob o título que eu vou apresentar, a articulação entre trabalho, ciência e cultura e educação. E a pergunta é uma utopia, essa articulação? Eu pediria que confirmasse se está sendo projetado devidamente a imagem. Professor que está organizando. Estão me ouvindo? Sim, professora, está sendo apresentado. A ideia de utopia é a ideia, neste caso, particularmente, é a ideia de resistir na luta pela transformação, pela criação de novas formas de vida social, tal como a política de ampliação da articulação da educação profissional com o ensino médio,
no sentido de uma escola unitária e politécnica. Pensar historicamente, que é o que eu vou pretender fazer neste caso, como nos ensina o historiador Pierre Vilar, consiste em compreender e esforçar-se por compreender os fenômenos sociais na dinâmica de suas sequências. Significa buscar compreender a realidade nas múltiplas mediações que a constituem, seus sujeitos sociais, no espaço-tempo em que trabalham, em que vivem, que se educam para a vida social em toda a sua complexidade. A história é a produção social da existência. São os processos e os relatos da vida humana. É comer, é abrigar-se, é reproduzir-se, é criar os meios de vida na interação com a natureza e com os demais seres humanos. Assim, Marx se expressa na ideologia alemã. Em termos breves, as contradições do sistema capitalista, onde nós vivemos, elas se expressam pelo avanço exponencial das forças produtivas, pela revolução digital, pela velocidade na comunicação e no transporte, pelas relações sociais dispersas e segmentadas, pela dependência econômica subordinada e associada ao grande capital, pela economia financeirizada, pelo enriquecimento dos mais ricos e o empobrecimento da maioria da população. Eu passo agora a falar particularmente sobre a história do presente através das imagens. Eu optei, em vez de trazer aqui dados, que nós temos, dados estatísticos, dados qualitativos, eu optei por selecionar algumas fotos recentes da imprensa para apresentar aos senhores alguns aspectos daquilo que nós estamos vivendo. Esta primeira fotografia são dos entregadores de aplicativo em um processo recente no Pacaembu, em São Paulo. Talvez eles sejam agora, neste momento, os trabalhadores de ponta, aqueles sobre os quais conhecemos menos, salvo de que trabalham sem horário, sem garantia, sem regulamentação, sem direito a nada, a não ser de receber pela sua própria força de trabalho, dentro das condições apresentadas pelas empresas que os contratam, que são empresas internacionais. Então, são recursos que nem ficam no Brasil. Outro aspecto que eu trago aqui, que tem a ver com esse primeiro, é esse gráfico, também publicado pela Folha de São Paulo, mas com dados da PNAD, do IBGE, da PNAD particularmente, da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios. Como os senhores podem ver, nós partimos, em 2012, de 7,9 milhões de pessoas desempregadas, para dezembro e janeiro de 21, em 14,4. O articulista acrescenta que, em um ano de pandemia, o país perdeu 7,8 milhões de empregos. Então, daí dá para entender os entregadores de aplicativos e muitos outros trabalhadores que estão nas ruas armando bancas ou então que estão a esmo sem saber o que fazer da vida. Esta outra foto é alguma coisa que nós não estávamos acostumados a ver. Também foi publicada pela Folha de São Paulo em 2021 e são pessoas numa fila para refeições. Essa foto também é de São Paulo. Como podemos ver, eles não parecem moradores de rua. São pessoas que estão normalmente vestidas e que estão numa fila para ganhar refeições. A matéria se chama Fim do Auxílio Emergencial, tira 32 bilhões mensais de baixa renda, daquilo que era distribuído para as pessoas que estavam desempregadas, que perderam seus empregos. Esta foto foi publicada pelo Globo e é uma foto do Rio de Janeiro, do Morro da Babilônia. Não é uma foto antiga, é uma foto de 13 de novembro de 2020. É uma foto que tem a mesma história do tempo da colônia.
ou melhor, da colônia talvez não, corrijo, que tem dos primeiros anos da República, quando os escravos legalmente libertos, mas sem nenhuma sustentação, sem nenhum amparo, começaram a ir para as áreas mais distantes do centro, no Rio de Janeiro, para os morros. Lamentavelmente, nós ainda temos casas, ou abrigos, se pode dizer, porque para chamar isso de casa é um pouco difícil, como esta, o que não é novidade para ninguém. Eu tenho certeza que as pessoas que estão me ouvindo não vão considerar isso uma novidade, mas isso não é algo lá do interiorzão do Brasil. Isso é algo aqui à beira da praia, a praia de Copacabana ao fundo. E esta última foto que eu trouxe, que é uma visão de uma escola em São Paulo. Uma escola com, não sei, a fotógrafa da Folha de São Paulo também, escolheu certamente ainda um ângulo favorável à foto, com possivelmente meia dúzia de alunos. Os alunos hesitam em ir para as escolas, os professores hesitam em ir trabalhar, porque estamos todos no risco de uma situação pior, que é ficarmos doentes. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o que significa fazer uma leitura não literal dessas fotos, não apenas o que nós vemos, sim, meia dúzia de alunos e uma professora numa sala semideserta. Essa é a descrição sumária dessa foto. Mas eu vou falar do ponto de vista do pensamento crítico, que é aquele que não fica na aparência, mas utiliza critérios de discernimento que se referem a vários aspectos de uma questão, que desatam nós, mostram aspectos não evidentes, não revelados, para apreender o real nas relações sociais que o constituem, ocultas à primeira vista, o real como concreto pensado como síntese de múltiplas determinações, como diz Marx na contribuição à crítica à economia política. O pensamento crítico aqui não tem o sentido de senso comum, de fala maldosa, mas tem o sentido de revelação das raízes ocultas das ações, dos acontecimentos, para que possamos entender o seu significado, a quem se dirige, que interesses pretendem preservar. Assim, a historicidade da educação profissional, pensada sob o prisma do pensamento crítico, implica em situá-la na totalidade da vida social, tal como é vivida nos espaços, tempos dos territórios, dos países, das cidades, dos bairros e das relações sociais que se estabelecem nas famílias, entre as classes e grupos sociais. Esta concepção de historicidade da educação profissional supõe o pensamento crítico, não se limita, portanto, à superfície dos acontecimentos, ao seu aparente significado. Antes, busca o conjunto das relações que estão na sua gênese e na sua formação. E agora pensamos mais longe sobre o significado disso tudo, dessas fotos e da realidade que elas representam. Historicamente, na sociedade brasileira, a educação da população é um assunto secundário ou de interesse manifesto dos empresários. Eles a veem, isso na atualidade. Antes era dos latifundiários, que não queriam a educação dos escravos e muito menos depois dos trabalhadores livres. Eles a veem como um instrumento para preparar mão de obra dócil, os empresários a veem como um instrumento para preparar mão de obra dócil à disciplina da produção, as restrições salariais impostas sob o pretexto de corte de custos pela busca da produtividade, da lucratividade adaptada às necessidades produtivas. Desde o século XIX, nós herdamos um tecido social que tardiamente rompeu legalmente com a escravidão e abandonou os negros escravizados à própria sorte, em busca de moradia, de trabalho livre, de educação para trabalhar, no momento em que o capitalismo vinha se instalando no país sob a dominação europeia. Os padrões sociais escravistas alimentam até hoje, não obstante a lei, alimentam até hoje as relações de classe, a forte desigualdade social, a permanência dos privilégios das elites
e a desigualdade na apropriação da riqueza social, na estrutura da sociedade em diferentes classes de sujeitos sociais. Como vimos, os que estão na fila pela comida, os entregadores de aplicativos, a senhora em frente ao seu barraco. O pesquisador, professor Luiz Carlos de Freitas e outros pesquisadores têm chamado a atenção para os grupos empresariais que, no presente dos anos 2000, se constituíram como reformadores junto ao governo. Suas propostas, pautadas pela educação profissional, ameaçam a estrutura da educação pública no país pela privatização da gestão e das práticas mercantis, com a competição entre as escolas, entre os professores e gestores e entre os alunos. Não que seja um fenômeno novo, mas é que ele está adquirindo uma ênfase estrutural que se sobrepõe a todos os valores éticos que sustentam a cultura e a educação para a convivência entre os seres humanos e os demais seres da natureza. Nós assumimos atônitos. Entro, então, na segunda sessão, o passado no presente. Assistimos atônitos a uma série de reformas de lei, como se todas já estivessem preparadas. Elas foram sancionadas pelo vice-presidente Michel Temer, que assumiu o poder, desde o golpe parlamentar midiático que culminou com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016, por supostos usos irregulares de recursos da União para fechar as contas públicas, não para a apropriação dela, para fechar as contas públicas. Procedimento utilizado pelos presidentes que antecederam, por Fernando Henrique Cardoso, por Lula, sem nenhum questionamento. Não foram reformas, estas chamadas reformas, foram contra-reformas no sentido gramsciano, porque não vieram de demandas coletivas nem em benefício da população. Foram medidas que cancelaram direitos sociais, conquista dos trabalhadores e desarticularam a educação básica, o ensino médio e a educação profissional. A primeira que eu cito é a emenda constitucional número 95 de 2016. Então, Temer entrou no segundo semestre e logo estava tudo bem articulado, certamente, porque foi aprovada esta emenda. É chamada a emenda do teto de gastos públicos. A lei agrega um forte conteúdo antissocial e autoritário dentro da continuidade do estado de exceção do governo que se implantou. Sabemos que apenas investimentos produtivos geram empregos, mas essa perspectiva está comprometida com a aprovação em 13 de dezembro de 2016 desta emenda constitucional. Significa uma contenção dos investimentos em saúde e educação, nos gastos sociais, nos reajustes do salário mínimo, na efetivação dos direitos constitucionais. E, mais recentemente, o contingenciamento de recursos das universidades públicas e dos institutos federais e a sua iminente privatização, como tem dito alguns reitores, se não forem liberados os recursos. Bom, privatização iminente porque inviabiliza a instituição pública, então, naturalmente, o ensino superior privado, que envolve bilhões e poderosíssimas empresas internacionalizadas, naturalmente, não vai deixar o governo em uma situação e vai vir em socorro. Bem, também a emenda 95, ela implica corte nas pesquisas, como tem acontecido, no financiamento de bolsas de estudos, do CNPq, da CAPES, de modo a inviabilizar o ensino e a pesquisa. Passo, então, agora à lei da reforma trabalhista, a lei 13.467, que foi também logo aprovada em 2017. Ela foi aprovada à revelia de todas as críticas das associações profissionais e científicas. As conquistas trabalhistas têm uma história que remete ao início dos anos 1900,
principalmente a greve geral dos operários em 1917. Elas foram pelo menos 4 décadas de luta dos trabalhadores para que o presidente Getúlio Vargas, nos anos 1940, dentro de um regime autoritário, mas cedendo às necessidades de mão de obra disciplinada e produtiva para o capital, fosse implantada a Justiça do Trabalho, as juntas de conciliação e se aprovasse a consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT, que assegurariam e asseguraram durante esses anos todos alguns direitos básicos aos trabalhadores, direitos básicos ao repouso remunerado, direitos básicos à previdência, contra acidentes de trabalho, enfim, todos esses direitos que humanizam a vida. Várias são as consequências dessa Lei 13.467 de 2017. Ela retira dos sindicatos o poder de negociação coletiva. A homologação das decisões não precisará mais passar pelo sindicato. Então, o trabalhador está desprotegido no sentido de saber o que querem que ele assine. A negociação individual vai prevalecer sobre a consolidação das leis do trabalho no trato com as questões do contrato de trabalho intermitente, vamos pensar assim, por dias ou horas, na duração da jornada de trabalho, do intervalo para o almoço, dos planos de cargos e salários. Imagine o que os trabalhadores vão fazer nas condições de desemprego, de dificuldade que estão todos vivendo. Também ela incide nas condições de insalubridade para gestantes, na ampliação do número de categorias que deverão poder trabalhar nos domingos e feriados. Os shoppings que abrem nos domingos e feriados, que são muito confortáveis para quem vai passear, mas são imposições que são decorrência da lei para os trabalhadores. Mais recentemente, o Executivo impediu o recolhimento das contribuições sindicais nas folhas de pagamento. Isso é, mais um golpe de um sufoco, um garrote, digamos assim, nos sindicatos. Passo agora à Lei 13.429 de 2017, a Lei da Terceirização, que abre a possibilidade de empresas terceirizarem as atividades fim. Vocês sabem que as atividades meio, elas estão privatizadas há vários anos, e nós convivemos com elas nas instituições públicas, nos serviços de limpeza, nos serviços de segurança. Mas, à medida que a contratação terceirizada possa ocorrer sem restrições, inclusive na administração pública, ela desobriga as empresas de obrigações trabalhistas, ela incide na instabilidade do emprego, e ela conduz ao individualismo, ela dilui os planos e projetos coletivos. Enfim, ela incide nas atividades fim. Qualquer um de nós, mesmo tendo uma atividade fim, que é a educação, pode ser terceirizado. Eu não teria detalhes aqui sobre a regulamentação dessa lei. Passo agora à Lei 13.215, que é a lei da reforma do ensino médio, que os senhores que trabalham na educação diretamente, na educação básica e profissional, certamente conhecem muito, eu só vou, para fins de comunicação nossa, recuperar alguns aspectos. Essa lei é de fevereiro de 17, quer dizer, logo depois que Michel Temer assumiu a presidência. Há um nítido retrocesso no direito à educação a meados do século passado também. O artigo 4º da lei atual reitera a reforma da educação nos anos 1940, a reforma Capanema, que separava os alunos do ensino médio entre os cursos clássico e o científico, preparando os filhos das elites e, raramente, os filhos dos trabalhadores que alcançavam, aqueles que logravam uma boa educação pública e iam para 2 áreas do ensino superior, 2 áreas principais, as humanidades, letras, filosofia, ou as ciências da natureza, física, química, matemática, para fazer engenharia, para fazer medicina,
enfim, física, química, etc. Em paralelo, para os filhos dos trabalhadores, para os desfavorecidos da fortuna, se ofertava a formação profissional, com as leis orgânicas do ensino industrial, que são de 1942, a lei orgânica do ensino comercial, de 1946, e do ensino agrícola, também de 1946. A atual lei da reforma do ensino médio tem sua gênese no contexto das reformas neoliberais, nos programas de reestruturação produtiva, de ajuste fiscal, na crise de custo, na deterioração da educação básica pública, na ampliação do espaço à privatização a partir dos anos 90, com o governo Collor e, mais organicamente, com o governo Fernando Henrique Cardoso. Eu só cito aqui as 5 áreas. São as áreas que têm semelhança com a lei do ensino secundário, na época não se chamava ensino médio, chamava ensino secundário, dos anos 40. Isto é, primeira área, linguagem e suas tecnologias. Segunda, matemática e suas tecnologias. Terceira, ciências da natureza e suas tecnologias. Quarta, ciências humanas e sociais aplicadas. Até aí, vamos para a universidade. Quem não pode ficar na escola mais, quem precisa trabalhar logo, quem é filho de pobre e não tem os pais custeando os estudos, então, que escolha a suposta área, a 5ª área, ensino profissional e técnico, que, na verdade, não é uma área. É uma modalidade, é um desvio. É um desvio. Eu tenho o maior apreço pela educação profissional e tecnológica, mas é um desvio para que não vão todos, para que nem todos possam ir à universidade. Porque a universidade, ela sempre foi uma área restrita, reservada aos mais ricos. E ainda assim, nós podemos dizer que esse item 5, eu chamaria melhor de item, não de área, ele induz a opções prematuras para os jovens, conduz a opção para ciência e humanidade aos alunos que podem preparar-se para o ensino superior, como dissemos, e a opção técnica e profissional para os que precisam entrar mais cedo para o mundo do trabalho e suas adversidades. Bom, sua regulamentação, segundo a base curricular, o BNCC, Nacional Comum Curricular, desculpem, agrava os itens da reforma. A base, desculpem, a BNCC, a partir da medida provisória 746 de 2016, também em cima da hora em que ele acho que nem tinha assumido de fato toda a presidência. Elas vão, e as diretrizes curriculares nacionais de novembro de 18, então já aí no atual governo Bolsonaro, completa um quadro de apropriação dos termos do vocabulário da formação integrada, da educação politécnica, e os faz culminar em determinações de competências para o mercado, tal como as políticas neoliberais tentaram implantar na educação nos anos 90. Eu fiz já uma apresentação para uma escola, para um instituto, e detalhando essas diretrizes, e mostrando como ela se apropria dos termos que nós utilizamos, de educação politécnica, de formação integrada, o trabalho como princípio educativo, para no final falar sobre as competências e para o mercado, para as competências para o mercado. Não vou entrar nesse detalhe aqui, não cabe na minha parte, nesse trabalho, mas apenas salientar como houve uma apropriação do termo. Passo agora ao último item sobre o qual eu vou tecer algumas breves considerações. Em primeiro lugar, a questão do trabalho. A juventude, os nossos alunos de ensino médio, eles estão na idade de quererem autonomia, de quererem ter vida própria, de quererem ganhar alguma coisa, mas também eles estão numa fase de alargamento das fronteiras de pensamento.
de adesão a valores e comportamentos, de ocupação de espaços na vida social e profissional. Então, é uma fase, o ensino médio é uma fase importantíssima para a transformação e a ressignificação da realidade diante do mundo em que se vive. Ora, as escolas e de nível médio, as universidades, não falam de trabalho. Elas falam de emprego, de profissões, dentistas, psicólogos, engenheiros, professores, reduzindo os processos laborais à relação com empresas e serviços, indústrias, naturalmente, e serviços. Também não falam do capital, salvo, eventualmente, sobre as crises terríveis que o capitalismo gerou e gera no mercado de ações e no mercado de trabalho. Pensar o trabalho criticamente, ou do ponto de vista do pensamento crítico, pensar o trabalho como princípio educativo, é pensar o trabalho além das formas mercantilizadas do trabalho, das lacunas. Meu tempo está... Bom, daqui a pouco eu termino. Pensar o trabalho além das lacunas da profissionalização para conceber a educação do ser humano em toda a sua potencialidade. Em toda a sua potencialidade. De um lado, como atividade fundamental, ontocriativa, através da qual o ser humano produz os meios de existência na sua relação com a natureza, com a cultura, com o próprio aperfeiçoamento. E, de outra parte, o trabalho humano nas formas históricas, degradantes, alienantes, mas é necessário que se faça essa distinção e que os alunos tenham clareza dessa distinção, para que não acreditem que é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Bem, eu acredito que a escola, além de falar do significado do trabalho, ela deve dar conhecimento das leis, de que os alunos vão ter que reconhecer para poder se defender, para poder se organizar. É preciso que a escola gere experiências de compreensão e solidariedade em relação às condições de trabalho. Alguns comentários agora sobre a ciência, sempre pensando na educação profissional. Historicamente, as humanidades e as ciências destinavam-se às elites, aos nobres, às autoridades religiosas. Esses conhecimentos eram repassados aos filhos dos detentores de poder, são as ilustres escolas confessionais. Aos detentores de poder que os filhos os sucediam, e ainda sucedem, basta olhar no Congresso, basta olhar nos bancos, basta olhar nas empresas. Sucede na organização da sociedade, no comando da produção, na distribuição de bens necessários para manter a vida. Aos trabalhadores que serviam aos senhores com sua força de trabalho e com sua lealdade, deviam bastar os conhecimentos úteis à agricultura, ao artesanato, aos ofícios e aos serviços, semelhante a hoje, embora os trabalhos sejam alguns meio diferentes. Vemos assim que o conjunto de conhecimentos informais ou sistematizados da organização escolar teve em vista algum tipo de aprendizado ligado ao poder de mando e ao trabalho. Precisamos expandir nos jovens o desejo e as oportunidades de exercitar as ciências, de exercitar as artes, de exercitar a curiosidade, o conhecimento, os laboratórios e ter uma visão ética da ciência. Ao arrepio das guerras que estão acontecendo, ao arrepio do negacionismo, do terraplanismo, da negação das vacinas, da negação das máscaras, da negação do contágio, em todos os seus matizes. Mais alguns comentários sobre a cultura. Culturalmente, nós estamos vivendo no isolamento social necessário uma perda dos espaços-tempos, dos contatos, porque eles são breves, eles são parciais, eles são fragmentados, eles são das telas. Nós temos que fazer com os jovens uma reflexão sobre as formas, os limites e as possibilidades do exercício das culturas vividas. É claro que os jovens
atualmente já são formados na informática, na comunicação digital, eles têm agilidade, eles têm habilidade, eles gostam, mas é preciso que eles entendam as diferenças entre isso e as formas culturais materiais, que são expressão da vida dos artistas e dos cientistas. E que isso tudo também faz parte do mundo da formação das ideologias, dos interesses pessoais e coletivos. E passo agora, então, ainda brevemente, ao último item, que é da educação. A educação, eu penso que a utopia que nós pensamos para ensino médio e educação profissional, ela deve compreender o sentido da escola e do conhecimento. Deve ser levado aos alunos o sentido da escola e do conhecimento. É falso dizer que os alunos estão saindo porque a escola não é interessante. Muitas escolas não têm recursos, não têm meios, não têm instalações, não têm atração nenhuma para um mundo extremamente interessante. É preciso levá-las a reconhecer a divisão social do trabalho e a estrutura das classes sociais, as diferenças de escolas e das disciplinas entre as classes sociais, o que fazem uns e que fazem outros. É preciso promover a educação básica ao arrepio da contra-reforma da Lei 13.217 e de sua fragmentação. É de lei, mas a lei tem uma interpretação. Para isso que temos gestores e professores. Professores que devem usar a sua inteligência, a sua experiência, a sua capacidade política para não fazer o papel de seguir aquilo que está na letra, porque a letra é perversa atualmente. E nós temos que recuperar a memória das leis. É preciso que os alunos saibam que essas coisas já foram feitas, já foram tentadas, e que elas portam concepções, atitudes. E eu cito aqui, para terminar, apenas uma linha da lei da orgânica do ensino secundário de 1940, em que o Capanema diz assim, que era necessário preparar individualidades condutoras. Textualmente, hein? E diz mais, os homens que deverão assumir responsabilidades dentro da sociedade e da nação. Homens que sejam portadores de concepções e atitudes espirituais que é preciso incutir nas massas. Ele não está chamando as massas para a educação secundária, porque a educação secundária se contrapunha às leis orgânicas do ensino industrial, comercial e agrícola. Que é preciso tornar habituais essas ideias, essas atitudes subservientes, tornar habituais entre o povo. Eu deixo aqui, então, para os senhores professores que me ouvem, agradecendo a atenção que puderam me dispensar até agora, para seu debate, a pergunta sobre a utopia daquilo que se propõe hoje. E muito obrigada a todos. Professora Maria, que riqueza poder ouvi-la, sabe, nas suas considerações, nas suas reflexões, né, tão ilustres e, ao mesmo tempo, tão coerentes, tão sensatas, né, com essa capacidade, sabe, de distanciamento do real e, ao mesmo tempo, uma capacidade, como poucos, né, de leitura da realidade, né. Eu penso assim, quem sou eu para fazer um comentário a respeito, né, da sua fala, mas para dizer exatamente, né, que os pontos que a senhora apresenta são tão significativos, né, até numa provocação inicial, né, no sentido da reflexão, né, quando a senhora menciona logo no início do texto, quando traz exatamente o questionamento a respeito da utopia, né, que encerra também a sua fala, brilhante fala, quando a senhora menciona resistir pela transformação, logo no início do texto, né, e que de forma tão articulada, que não poderia ser diferente de quem lê os seus textos, escuta a senhora exatamente comentar, trazendo, sabe, 3 pontos, né, extremamente complexos, e ao mesmo tempo, sabe, com grande dificuldade da gente enxergar
o óbvio, né, a respeito disso, nesse contexto, né, da nossa realidade. Né, essa ideia do tempo presente, né, do passado no presente e as lutas pela resistência, contextualizar com todas as suas reflexões, né, de modo geral. Enquanto a senhora falava, eu lembrava até de um texto, né, que traz muito, sabe, essa perspectiva da narrativa, né, no sentido do tempo presente mesmo, que é um texto, né, do Maurice Halbach, né, que fala sobre a memória e o tempo, e que, na perspectiva do tempo presente, né, ele coloca exatamente que o ritmo frenético da sociedade capitalista pela qual nós estamos vivendo, né, e com as transformações e as mudanças, né, conceituais que passamos a ter cada vez mais, né, numa sociedade, né, pós-moderna, ou o conceito que nós formos teoricamente trabalhar, né, ela se dá no intervalo vazio do tempo. Né? No sentido mesmo, sabe, que a senhora nos faz refletir que essa perspectiva mesmo, né, dessa pluralidade, dessa diversidade, né, em que a gente vive no tempo presente e, ao mesmo tempo, dos retrocessos, né, que acompanham, sabe, todas essas leis, né, de contra-reformas e, ao mesmo tempo, instauradas, né, há décadas, né, mas muito mais, sabe, do contexto do golpe, né, para cá, ela faz exatamente com que a gente não tenha essas dimensões, né, quase que pessoais, ou de reconstrução, ou de ressignificado. E que isso, em hipótese alguma, ela significa uma noção, né, de se anular, de não buscar mudanças, de não buscar alternativas, né, nessa dimensão. Né, nessa perspectiva histórica, né, é muito interessante, talvez, né, dentro dessa mesma reflexão que a senhora traz, até a própria dimensão, né, do Thompson, das experiências vividas, das experiências, né, percebidas na dimensão do trabalho e daquilo que conceitualmente, né, numa categoria quase que de consciência social atrelada ao pensamento marxista lá atrás, né, ela é ressignificada e relembrada. Então, eu penso assim, brilhante, né, as suas exposições em que o registro, né, das fotografias, das imagens de um tempo presente, né, e as relações que a senhora atribui, né, tão bem contextualizada como sempre, nos dão aí, sabe, perspectivas, né, de pensar esse tempo presente na perspectiva da educação profissional, dos desafios da escola, né, de uma forma plural, diversa, complexa, sabe, e ao mesmo tempo de nunca perder essa dimensão da utopia, né, lá para frente, né. Então, queria agradecer muito, né, e ao mesmo tempo, não sei se a senhora teria alguma coisa a mais, né, para comentar, mas dizer exatamente que é uma riqueza muito grande ouvi-la, né. Eu só muito obrigada, eu estou realmente esperando os colegas, né, o professor Gaudêncio, a professora Marise, que naturalmente nosso trabalho partiu de um livro que nós articulamos juntos. Isso, então, perfeito. eu fiz, como dizer, eu dei um início, uma entrada apenas. Muito obrigada. Exatamente. Nada, que isso, né? E que é central, né? É uma reflexão maravilhosa para mostrar exatamente como a perspectiva da cultura, né, do trabalho, da educação e da ciência, elas são indissociáveis, né? Muito obrigado pela sua contribuição, pela sua fala nesse momento aqui.